transmitindo para o bem, a verdade e a paz. Muito bem, boa tarde para você que está chegando agora, para você que já estava conosco também aqui em 91,5, muito obrigado, tá, pela sua companhia. Chegou aquele momento da oração da tarde, aquele nosso momento da reflexão sobre a palavra de Deus de todos os dias aqui na Rádio do Pinga Fogo. Hoje eu quero ler com vocês o que está escrito lá no livro de Tiago, Novo Testamento, tá? Tiago, capítulo 1, verso 12. A palavra de Deus diz assim, ó. Presta atenção, ó. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Esse versículo é lindo, sou apaixonado por ele. Diz assim, ó. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu a todos aqueles que o amam. Lendo a Bíblia, a gente vê na Bíblia, na palavra, que Jesus foi tentado lá no deserto por Satanás, mas ele venceu todas aquelas tentações. E esse é um exemplo de que nós também seremos tentados, porque até o próprio Filho de Deus foi tentado pelo inimigo. Você imagina o que ele tenta fazer comigo, o que ele tenta fazer com você. Só que também é um exemplo de que nós podemos vencer as tentações do inimigo, persistindo na oração, vigiando sempre também. Aí o Senhor vai providenciar o escape para nós, para que a gente possa resistir às tentações que se colocam diante da gente todos os dias. E quando eu digo tentação, às vezes a gente tem muito disso de pensar na tentação só na questão ligada a relacionamento, a questão sexual. Não é só isso. Existem muitas tentações durante o dia. As tentações que forçam as pessoas a mentir. As tentações que forçam as pessoas a caluniar o outro. Força as pessoas a prejudicar o outro. Então são tentações que se apresentam no nosso dia a dia e que nós precisamos ter que estar preparado para lidar com isso, sabe? Para a gente poder fugir disso, assim como Jesus fugiu das tentações do inimigo. Então a palavra de hoje, dessa nossa oração, é coragem. Coragem. Coragem para lutar, coragem para suportar, coragem para vencer o que Deus prometeu para você. Não há outro igual a Deus. Não há outro que te ame tanto quanto o Senhor. Então, fique firme, persevere, tenha força, pois para todos os seus, o Senhor garante que tempos melhores estão por vir. Para todos que acreditam nele, o Senhor garante que tempos melhores estão por vir e obras maiores vão acontecer. Por isso, meu amigo e minha amiga, o segredo é confiar, o segredo é orar, o segredo é vigiar. Porque a todo momento, não são só pessoas que querem te prejudicar. A palavra de Deus diz o seguinte, que a nossa guerra não é contra o homem, não é contra a carne, mas também é contra principados e potestades. Ei, quando você aceita conversar com Deus, quando você aceita fugir do que é ruim, para ficar do lado daquilo que é bom, é importante você saber disso, talvez você não saiba, mas existe uma guerra no plano celestial. Guerra. Porque o inimigo das nossas almas, ele não aceita que nós veneramos a figura de Deus. Ele não aceita que nós amemos tanto Jesus como nós amamos.
Ele não admite que a gente seja feliz mesmo sendo servo de Deus, mesmo confiando em Deus. Não entra na cabeça dele como assim que a gente acredita tanto em Deus a ponto de orar para Ele. Como assim a gente confia que Deus vai fazer o melhor? Como assim a gente acredita que o milagre vai acontecer? O inimigo não entende isso. Só que ele sabe do poder de Deus, porque um dia ele também habitou os céus. Ele sabe do que Deus é capaz. Por isso que ele tenta nos desmotivar. Ele tenta fazer com que a gente desanime no meio do caminho, para que a gente não alcance aquilo que Deus tem preparado para a gente, que é bênção sobre bênção. Por isso, que a gente possa estar cada vez mais firme, preparado, com a armadura da vitória que a gente encontra em Cristo Jesus, em oração, em vigilância. Vigiai e orai. E fique firme, porque às vezes as provas vão vir, mas são apenas detalhes, capítulos de uma história vencedora que você vai estar contando lá na frente. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fica firme, porque a sua vitória está logo ali. Já dá para ver daí onde você está. Boa tarde.